Bom, iniciando mais uma aula. Nessa aula nós vamos aprender a criar mais uma activity, mais uma tela, e vamos aprender também como chamar essa segunda tela a partir da nossa primeira tela, que é a main activity. Então, para a gente criar nossa segunda tela, a gente vem aqui no pacote main, vamos clicar com o botão direito em cima do nosso pacote, new. Aqui nós temos uma opção activity. A gente vai percorrer aqui, ó, por essa setinha, e depois empty activity, atividade vazia. A gente sabe que cada tela no Android corresponde a uma activity. Vou chamar essa segunda activity de home activity. Tá aqui, home activity. O layout name fica activity underline home, que já é criado automaticamente quando a gente cria quando a gente dá o nome para nossa activity. E linguagem de programação Kotlin. Finalizamos, vamos clicar em finish. Já é criado automaticamente a nossa atividade, né? Nossa home activity. Já está sincronizando aqui com o Gradle. Vamos entrar aqui no layout da activity underline home. Ó. Se você clicar, apertar a tecla Ctrl e clicar aqui, ó, no activity underline home, a gente consegue entrar no layout. Vamos lá no código, na perspectiva aqui de código. Vamos criar um layout aqui, ó, linear layout, largura, altura, tela toda, orientation vertical, scroll view, largura, tela toda, altura quanto precisar. Dentro do scroll view, linear layout, largura, tela toda, altura quanto precisar, orientation vertical, vamos fechar aqui linear layout. No primeiro linear layout lá em cima vamos aprender uma nova propriedade, que é o gravity. Vamos colocar center, ou seja, tudo que nós criarmos nessa activity estará centralizado. Vamos criar aqui agora alguns botões. Vou criar aqui alguns buttons. Largura, tela toda, altura quanto precisar, text. Vou colocar aqui @string str cadastrar id btn cadastrar background color button, color default button, text color, color default texto button. Tá aqui. Fechando tag. Vou fechar essas recomendações aqui do Android Studio. Reparem que essa string eu não tenho cadastrada no meu strings.xml. Eu tenho duas opções: ou eu clico duas vezes no arquivo strings.xml e coloco a string conforme nós já aprendemos, ou eu cadastro essa string no meu strings.xml de uma maneira nova. Como que eu posso fazer isso? Eu clico onde está vermelho
e utilizo Alt Enter. Utilizando Alt Enter, o Android Studio me dá essa opção aqui: Create String Value Resource str cadastrar. Eu vou aceitar essa opção, eu clico aqui, ó. Quando eu clico, aparece essa telinha aqui. E ele já vai criar a string com essa chave, str_cadastrar. E aqui eu mesmo crio a string com o nome que eu quero. Tá aqui, cadastrar. Dou OK. Se eu for lá no design, tá aqui, ó, cadastrar. Só vou criar um padding aqui nesse linear layout. Não, no linear layout de baixo, tá? Tem que criar um padding que é uma margem para dentro, tá? Vou criar um padding de 16 dp. Tá aqui, ó. Beleza? Tá lá o cadastrar. 16 dp é o padding que eu criei. Dentro do button eu vou criar um margin bottom de 14 dp. E embaixo desse button eu vou criar um outro button que vai ser o listar. O button vai ser o mesmo, o ID vai ser btn listar e o texto vai ser listar. Mesmo procedimento, Alt Enter. Vou aceitar a sugestão do Android Studio e vou escrever aqui o listar. Simplesmente ele faz isso. Só vou tirar aqui o excesso de espaço em branco, ó. Tá aqui, cadastrar e listar. Então eu já tenho uma home, digamos assim, uma tela principal do meu aplicativo. Basicamente isso. Minha tela não faz nada, ela só tem o layout. Lá na minha main activity, lembra que na aula anterior nós validamos esse formulário? Então, o que falta para essa tela ficar completa é o seguinte: seria eu iniciar uma nova tela. Agora eu tenho uma nova tela para ser iniciada, que é a Home Activity. Como que eu inicio uma nova tela no Android? Eu preciso de duas coisas: uma intent dizendo onde eu estou e onde eu quero chegar, e depois que eu criar esse objeto do tipo intent, eu inicio essa nova tela através do comando Start Activity. É assim, ó. Eu poderia criar como val nesse momento. Só que se eu adicionasse parâmetros, essa intent seria mutável e não imutável. Então vamos ter o hábito sempre, um macete, digamos assim, de criar intent como var e não val. Embora algumas vezes ela possa ser val, mas sempre para você não se confundir, eu vou dar esse macete para você criar como var, tá? Então, var intent recebe intent dizendo, aqui ele vai pedir para eu importar, Alt Enter, dizendo onde eu estou, que é this, e onde eu quero chegar, que é Home Activity class.java. É assim que a gente faz. É o nome da activity que eu quero chegar, class.java. E agora é simples. Olha só, o objeto intent, o primeiro parâmetro é this. This significa onde eu estou no momento, que é a main activity, tá? Eu poderia inclusive fazer isso aqui, ó, main activity @this, tá? No Java seria isso aqui, .this, mas nós estamos em Kotlin, aqui é @this, tá? Ou simplesmente o this.
Porém, se eu estivesse dentro de um evento de onClick, por exemplo, eu não poderia usar this, porque o contexto seria outro e não a main activity, tá? Então, você tem que ver qual é o contexto do momento, de onde você está criando essa intent, tá? Nesse caso aqui, eu tô criando dentro do set onClick listener. Então, gente, a chance de dar erro aqui, inclusive, é grande. Eu vou criar isso, eu tenho que chamar isso aqui, ó, main activity @this, porque o contexto não era a main activity, tá? Se eu estivesse fora do clique, aí sim eu poderia chamar o this, que seria main activity.kotlin, tá? Mas como eu estou dentro de outro contexto, a chance de dar erro aqui seria muito grande. Então tá aqui, ó, start activity intent. Nesse momento, esse comando aqui, ó, start activity, vai iniciar a nossa nova tela, que é home activity, tá? Nós já temos um emulador criado. Eu vou fazer o deploy para o nosso emulador no modo depuração, porque se der um erro a gente consegue ver. Iniciando o emulador. Como eu estou iniciando, como eu não estou com o emulador online, tá? Ele vai demorar um pouquinho, mas não tanto quanto a primeira vez que eu crio o emulador. Aqui embaixo a gente consegue acompanhar todo o fluxo do emulador, tá? Que ainda tem uma espécie de cache da última vez que o emulador foi usado, mas o aplicativo ainda não foi atualizado. Bom, o emulador subiu aqui com o nosso aplicativo. Se eu clicar em entrar, naturalmente, nosso aplicativo vai fazer a validação. Acabei de preencher aqui com alguns dados, tá? O nosso formulário, vou clicar em entrar. Nesse caso aqui, diferente da última aula, o nosso programa vai entrar aqui no isválido e vai iniciar uma nova tela, que é a Home Activity, que ela não faz nada, ela simplesmente exibe o layout que nós criamos, que é aquele layout que tem 2 botões. Então cliquei em entrar, tá aqui. Abriu uma nova tela, que tem só o cadastrar e o listar. São 2 botões, eles não fazem nada, porque a gente ainda não programou nada, só mesmo para vocês saberem como criar uma nova atividade e como chamar essa nova tela. Se nós clicarmos aqui, ó, no botão voltar, que é parecido com o botão voltar, que está representando o botão voltar do smartphone de vocês, a gente volta para a tela anterior, porque essa questão de telas do Android, quando a gente chama uma nova atividade, ele utiliza a estrutura de dados de pilha, né? Então, estrutura de dados de pilha, a gente sabe que a última a entrar é a primeira a sair, tá? Então é isso, pessoal. Bom, essa foi nossa aula, espero que tenham gostado e até a próxima.